Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Sim, aqui é o Guilherme, mais uma aula do canal ProMechanic e dessa vez vai ser uma aula voltada também ao Fórmula SAI. Como eu desenhei a geometria de Arkman para vocês no SolidWorks, eu decidi mostrar também a geometria com ângulo de deriva, que é um acrescento a mais à geometria de Arkman, transformando ela numa geometria mais precisa para demonstrar realmente como o veículo se comporta em curva. Então dá o seu like no vídeo, para potencializar o vídeo e deixar ele mais famoso. Seu like não pode faltar. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber notificações de quando eu posto as minhas aulas sobre assuntos diversos de suspensão, Lotus e SolidWorks. E é claro, os outros softwares que também estão aí, que talvez em algum momento eu abra espaço para eles. Pretendo, não sei quando. E é isso, galera. Sem mais delongas e enrolações minhas, solta a vinheta de abertura que eu vou começar a aula. Ângulo de deriva. O que seria o ângulo de deriva? Bem, você já deve ter escutado a expressão o pneu está derivando. Que é o que? O pneu está derrapando. O ângulo de deriva é o ângulo que estima a derrapagem do pneu, ou seja, quanto que o pneu vai derrapar. Bem, se vocês olharem essa figura aqui que apareceu para vocês, vocês vão ver que tem o eixo do centro e o eixo de tendência do pneu. E entre o eixo do centro e o eixo de tendência do pneu, existe um ângulo chamado ângulo de deriva. Esse ângulo é o ângulo que eu estou falando para vocês. Mas, como calcular o ângulo de deriva e onde que veio o ângulo de deriva? Bem, uma das melhores biografias para vocês saberem mais sobre o ângulo de deriva é o Passeika 2002 e a última publicação, Passeika 2012. Todas as edições do livro do Passeika explicam passo a passo e como usar a fórmula mágica e como calcular o ângulo de deriva. E o que é o ângulo de deriva? A fórmula mágica, como vocês já devem estar vendo, que é essa equação que está aparecendo na frente para vocês, ela permite não em si calcular o ângulo de deriva, mas através do ângulo de deriva calcular a força lateral do pneu. Mas o que é essa força lateral de pneu? Bem, quando o carro está a executar uma curva, ele sofre duas forças, a força lateral e a força peso. A força lateral empurra o pneu para fora da curva, empurra o veículo para fora da curva. E a força peso, como vocês já sabem, empurra o veículo para baixo. A força lateral de pneu é a força que impede que o veículo vá para fora da curva. Que é essa força que vocês estão vendo nessa imagem, que está no canto dos dois pneus, tanto do interno quanto do externo. Essa força ela age contra a força lateral, empurrando o veículo para dentro de curva. Assim como o ângulo de esterçamento, o ângulo de deriva também é diferente para as duas rodas. Ou seja, a roda interna curva tem um ângulo de deriva maior que a roda externa curva, tanto para a dianteira quanto para a traseira. E por consequência, a força aplicada ao pneu externo, de lateral e normal, é maior que a força aplicada ao pneu interno. Ou seja, as forças laterais do pneu interno são menores que as forças laterais do pneu externo. Por causa dessa imagem que vocês estão vendo, que a rolagem do veículo acontece para fora da curva. Com a introdução do ângulo de deriva, essa ideia, a geometria de Arkman acabou se tornando essa geometria que vocês estão vendo na tela. Essa geometria foi retirada do artigo de 2012 de Vieira, Nicolazzi e Roqueiro. Nesse artigo eles comentam um pouco como sobre geometrias de veículos, mostram a geometria de bicicleta e demonstram como a geometria que eles estipulam funciona e como obter todos os ângulos e a parte geométrica do veículo em curva. Então, hoje o que será explicado para vocês? Como a geometria de Arkman, que é a maior geometria conhecida para veículos em curva, que é essa aqui que está à minha esquerda, se transforma na geometria com os ângulos de deriva, que como já foi falado, os ângulos de deriva são os ângulos que estimam a derrapagem do pneu em curva. Então agora nós vamos para o SolidWorks transformar a geometria de Arkman na geometria dos ângulos de deriva, ou a geometria de Vieira, Nicolazzi e Roqueiro. Vamos ao Solid. Então, galera, eu tenho aqui a minha vista do pneu do veículo, né, superior com as 4 rodas. E vamos lá a desenhar a nossa geometria
de Arkman com os ângulos de deriva. Então, como você sabe, a geometria de Arkman ela é assim, né? Eu pego aqui aqui do eixo traseiro do veículo, desenho aqui uma linha que será perpendicular a esta linha aqui que é ainda de tendência que é a linha de centro do meu pneu e por linha de centro do meu pneu, né? E eu torno ela perpendicular a essa linha aqui e a outra linha também eu torno perpendicular no pneu, caso esquerdo, direito, tanto faz. E uno esses 3 pontos aqui. Assim eu tenho a minha geometria de Arkman do meu veículo. E ela transita nessa direção e é uma geometria, digamos assim, que estima a curva perfeita. Porém, nem todo veículo sofre uma curva perfeita, né? Então, como seria realmente o comportamento do veículo em curva com os ângulos de deriva? Bem, eu vou tirar essa linha que está aqui e vou deslocar um pouco o meu centro de curva. E agora eu vou acrescentar 2 linhas saindo do centro dos pneus traseiros, perpendiculares ao eixo médio do pneu, que é esse aqui. Cada uma está se tornando perpendicular ao eixo médio do pneu. Deixa eu deslocar esse aqui um pouco para eu ver ele. Isto. Lembrem que essa geometria eu já desenhei ela para vocês em uma outra aula que vai estar aparecendo aqui no card para vocês. E conecto as 2 pontas dessas linhas as outras pontas, as outras linhas que vêm dos pneus dianteiros. Assim eu tenho o meu centro de curva, que agora se movimenta aqui e aqui. E é isso que acontece com a geometria de Arkman com os ângulos de deriva. Deixa de estar colinear com o meu eixo traseiro e ele se desloca para o meio do veículo ou para qualquer outro ponto ao longo do veículo. Ok? Por que isso acontece? Por quê? Porque aqui no meu pneu, como eu já falei, tem um ângulo de deriva, né? Vamos dizer que a linha de tendência do pneu seja esta aqui, que é uma nova linha que eu estou desenhando. Ela não precisa ter tamanho, não precisa ter nada, só precisa ser ponto médio ao ponto do pneu. Então nós temos aqui o nosso ângulo de Arkman e nós temos agora aqui também o nosso ângulo de deriva. Ok, que é o que? É o eixo médio do pneu com a tendência de comportamento do meu pneu, que é este aqui, que é essa linha que vocês estão vendo que eu estou a puxar ela, beleza? Assim, nós temos a demonstração de geometria do comportamento correto do veículo em curva, que o centro de gravidade, o centro de curva se desloca ao longo do veículo inteiro, não só colinear ao eixo traseiro, beleza? E agora a partir daqui vocês podem calcular os outros, o XCC que vocês querem, o YCC que vocês querem, tanto faz, é isso. Beleza, galera? E aqui nós vamos poder estimar o nosso ângulo de deriva, o quanto que a gente vai querer para calcular a nossa força lateral e quanto que a gente vai querer de ângulo de esterçamento do nosso veículo, para achar o nosso centro de curva, que agora não é mais colinear ao eixo de trás do veículo, mas sim aqui, como eu já falei várias vezes. E é isso então, galera. Agora nós temos a geometria de Vieira, Nicolás e Roqueiro no SolidWorks para ter os ângulos de deriva do veículo, porque como o pneu ele é uma borracha, ele tende a derrapar. E com a tendência de derrapar, vem o ângulo de deriva. Então, galera, fechamos a nossa aula de ângulo de deriva. Espero que tenha gostado. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!